Olá, eu sou Helenita Esteves, terapeuta em EFT, e hoje eu vou falar para vocês sobre a autoimagem. Eu vou falar para vocês como esses processos mentais alteram a nossa reação diante da vida, diante do outro e diante de nós mesmos. Hoje preparei uma aula perfeita para vocês. Tem até alguns slides para facilitar a minha explicação. Aqui está. A nossa percepção é constituída por pensamentos, intuição, sentimentos e sensação. E ela é formada desde que nós nascemos até uns 6 ou 7 anos de idade. Então, de acordo com o que nós tivemos atendidas as nossas necessidades neste período de vida, será formada em nós uma percepção de nós mesmos, do outro e do mundo. E se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala com bastante detalhes sobre a formação da percepção na infância. Mas vamos voltar nos slides. A nossa percepção, ela tem toda essa formação. Pensamento, que é o racional, o consciente, a intuição, que é a nossa percepção das possibilidades, né? E significados que ficam implícitos, são irracionais, o sentimento. E também ela é o perceber do que está presente no momento, de forma objetiva e de fato, né? O que está acontecendo. Então, através dessas funções mentais, o indivíduo aprende a ler a realidade externa e interna de um modo mais profundo. E a percepção, ela constitui a nossa autoimagem. Vamos ver como que se dá. Aqui. Esse diagrama nos mostra a importância e a influência do nosso subconsciente, né? Da nossa mente inconsciente nas nossas ações. 5% da nossa mente é consciente. E 95% da nossa mente é inconsciente. Mas elas não são separadas. Uma transita com informações para a outra, tanto consciente como para o inconsciente, quanto do inconsciente para o consciente. Vamos olhar esse diagrama. Aqui está o diagrama, dá uma olhadinha. Esse círculo maior é a nossa mente e esse ovalzinho aí é o nosso corpo, né? Então, a nossa mente, ela é muito maior, né? E olha o quanto que ela influencia uma na outra. Então, muito do que nós somos está guardado no nosso inconsciente. Vamos dar uma olhada mais abaixo. Aqui. Muito do que percebemos também está filtrado pelo inconsciente coletivo. O que vem a ser o inconsciente coletivo? As ideias, as imagens e padrões universais que moldam como a gente vê o mundo. Por exemplo, os arquétipos, né? Então, quando a gente fala de arquétipos, quem são os arquétipos? São as ideias coletivas formadas que a gente tem clareza do que são. Por exemplo, herói. Se eu falo herói, a palavra herói, todo mundo já sabe quem é o herói. Herói é uma pessoa que salva a outra, é uma pessoa forte, é uma pessoa corajosa. Esse é o arquétipo de herói que a gente conhece. Por exemplo, podemos comparar os serviços de um bombeiro que o torna como um herói. Por quê? Porque ele salva pessoas, salva animais, se apresenta como uma pessoa de coragem, de força. Então, é uma figura do herói. Então, a gente já sabe, todo mundo sabe, desde criança, quem é que representa um herói, como que são os heróis. Então, isso é um arquétipo. Por exemplo,
Uma mulher, uma mãe, a gente tem uma ideia. 99% das mães são acolhedoras, são boas, são carinhosas. A gente tem essa ideia de mãe, né? Aquela que acolhe, que aceita, que recebe, que diz sim. Então, é um arquétipo, né? Quando fala mãe, todo mundo já associa a mãe a uma pessoa boa, ou uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa acolhedora. Então, isso significa arquétipo, é uma ideia que é coletiva, que quando fala naquela palavra, todo mundo já tem uma imagem pronta do que é aquilo e são muito semelhantes as imagens para todas as pessoas. Vamos continuar com os slides. Aqui. Então, com a projeção também é um conteúdo inconsciente que atravessa a nossa percepção. Além daqueles 4 que eu falei, pensamento, sentimento, intuição e sensação, a projeção também interfere na maneira em que a gente percebe o mundo, o outro e nós mesmos. Uma pessoa que está atravessada pelas projeções do seu subconsciente ou do seu inconsciente, ela às vezes não enxerga a outra pessoa como realmente é, ela vê no outro uma pessoa ideal, né? Ela pode perceber no outro um fascínio no primeiro momento e depois uma frustração quando ela percebe que ele não é daquele jeito ou aquela situação não é como ela tinha idealizado. Então, isso são as projeções. A gente tira do nosso inconsciente, normalmente sombras, e projeta nas pessoas e no mundo. Vamos ver o próximo. Então, vamos concluir aqui o que é a percepção. Então, para Jung, que é um psicólogo estudioso do simbolismo da mente humana, ele fala que a percepção ela é multidimensional e a gente já pôde ver que é mesmo, né? Então, a formação da percepção para Jung é multidimensional. Ela é atravessada pelas projeções inconscientes, é influenciada pelos arquétipos, né? Universais, que é o de herói, da figura da mãe. Ela se transforma ao longo da vida. Então, a nossa percepção ela pode ser transformada ao longo da vida. E essa percepção, ela influencia a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem é influenciada por essa nossa percepção de nós mesmos, do outro e do mundo. E o que compõe a nossa autoimagem? A nossa autoimagem é composta pela nossa aparência física, me acho bonito ou me acho bonita, né? Me acho feia, me acho feio. Ela pode ser negativa ou positiva, depende de como você tende a ver os fatos, os eventos que acontecem na sua vida. Você tende um olhar mais negativo ou você olha por uma perspectiva mais positiva, né? A sua personalidade também compõe a tua autoimagem, né? Eu me sinto simpática, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa agressiva. A minha capacidade também, sou inteligente, não sou inteligente. A minha identidade pessoal ou emocional, né? Sou respeitado, sou importante ou sou invisível. Isso tudo é a construção da nossa autoimagem. A nossa autoimagem recebe todas essas informações e se constitui. E como transformar a autoimagem, né? Então, a autoimagem, ela parte de você conhecer a si mesmo, né? É primeiro passo, ter um objetivo para alcançar. Você pode construir uma autoimagem compatível com o objetivo que você deseja. Por exemplo, né?
Você precisa de uma experiência criativa, de um futuro que se deseja hoje, uma autoimagem positiva para conseguir aquele objetivo, né? Isso é possível você construir. Pode começar pelo autoconhecimento, pode começar pela força de caráter. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica direitinho sobre a força do caráter e te dá até um site que você pode preencher lá umas perguntas, respondê-las e o site te devolve uma resposta com as forças mais predominantes na sua personalidade. E dentre aquelas forças você vai olhar e ver qual daquelas forças eu preciso trabalhar mais para ter uma melhora na minha autoimagem, né? Uma autoimagem coerente, positiva, adequada, que você se orgulhe, autoconfiante, livre para ser você mesma, você pode construir a partir das experiências criativas que você pode imaginar. Ah, eu quero tal objetivo. Então você já se imagina com aquele objetivo, se emociona com aquele objetivo, somado aos pensamentos positivos, né? A psicologia fala que os pensamentos positivos são importantes, mas sozinhos eles não fazem efeito. Para que eles façam efeito, a ciência cognitiva diz que ele tem que ser coerente com a sua autoimagem, né? Então, é bom melhorar primeiro a sua autoimagem, aí, junto com os pensamentos positivos, de acordo com o objetivo e o projeto que você tem da vida, você começa a construir uma autoimagem melhorada, diferente da que você está agora, caso você não esteja satisfeita com a sua autoimagem. Então, a ciência, ela nos diz que dentro de nós há um instinto de preservação, que sempre busca saúde, felicidade e tudo que contribui para o nosso bem-estar. É um mecanismo criativo que existe. Entre a mente consciente e a mente inconsciente, existe um mecanismo criativo que faz com que a gente construa uma autoimagem de sucesso. E na questão de imaginar, mas está errado, está certo eu ficar imaginando o que não é? Para você conseguir mudar a sua autoimagem, você precisa usar esse mecanismo criativo, porque o cérebro não sabe definir se a sua experiência é real ou imaginária. Olha que incrível isso, né? Tanta inteligência e, no entanto, ele não consegue definir isso. E isso é ótimo, porque você pode imaginar como uma pessoa próspera, como uma pessoa de sucesso, traçando metas e objetivos, melhorando a sua maneira de ver as coisas, repetindo os pensamentos positivos e modificando e melhorando a sua autoimagem. Uma autoimagem saudável é realista, né? É flexível e é compassiva. Ela não é baseada na perfeição, mas sim na aceitação e no crescimento. Além do autoconhecimento, as terapias são excelentes para contribuir para o sucesso da transformação necessária. E eu digo para você, como terapeuta de EFT, que a EFT, técnica de liberação emocional, ela pode muito te ajudar. Por quê? Porque ela te livra das crenças limitantes, ela te livra dos seus traumas, porque ela trabalha com uma ciência energética do seu corpo e ela vai tirando a emoção que sobrecarrega as suas crenças. Então, e os seus traumas. Então, quando você suaviza a emoção, você consegue olhar para aquela crença com mais naturalidade e até transformá-la, né? Eu vou deixar um link de acesso a esses slides para você estudar com mais tranquilidade depois na sua casa, ok?
Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixa seu like. Até breve!